Pessoal, bom dia, tudo bem? A gente vai dar início à nossa primeira videoaula da disciplina de Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais, tá bem? Então, a gente já em sala de aula, já iniciou alguns temas, né? Nós conversamos sobre mastectomia, nós falamos sobre cirurgias reconstrutivas, falamos também sobre cirurgias oftálmicas, né? Cirurgias que envolvem o olho, e a partir desse momento, a gente inicia com vocês as cirurgias do ouvido, que seria a mesma coisa que cirurgias otológicas, tá certo? Para uma das turmas, a gente já deu início a essa disciplina, mas com certeza sempre é válido a gente acabar recapitulando alguns tópicos, beleza? Como de costume, inicialmente a gente vai fazer algumas definições, a gente segue falando sobre anatomia cirúrgica e depois sobre as técnicas cirúrgicas. As técnicas que eu vou acabar abordando com vocês seria a conchectomia, a gente conversa com vocês também sobre ressecção lateral do canal auditivo, a gente conversa também sobre ablação parcial e total do canal auditivo e finalizamos com o otematoma. Sem sombra de dúvida, o otematoma é a técnica cirúrgica, né, mais frequente dentro aí das cirurgias que envolvem o ouvido do cão, tá bem? Tanto do cão como do gato, né? Sinceramente, eu acho que eu nunca fiz um otematoma vinculado a gato, tá? Para gato ali, a gente costuma fazer mais conchectomias por conta de carcinoma espinocelular, que fica bem na pontinha da orelha. E aí, para o cão, com certeza, o otematoma é disparada aí a principal cirurgia, a principal técnica cirúrgica que é importante que vocês conheçam, tá certo? A gente inicia, então, falando sobre algumas definições. A gente vai definir o otite externa, o otite média e o otite interna. O porquê que é necessário que a gente tenha esse conhecimento? Esse conhecimento é necessário do ponto de vista médico, então o professor Rafael vai conversar com vocês como é feito aí o diagnóstico, o tratamento dessas condições, porque se a gente não conseguir efetuar o tratamento clínico, aí a gente acaba partindo para um tratamento cirúrgico, tá certo? Quando a gente fala sobre otite externa, isso quer dizer para nós que o que está envolvido vai ser o pavilhão auricular, o pavilhão auditivo, né, que seria a orelha propriamente dita, o canal auditivo, ou seja, o canal vertical e o canal horizontal, tá certo? Se tiver o envolvimento do ouvido médio, né, aí seria a definição, né, da otite média. Isso quer dizer que tem envolvimento da cavidade timpânica. O que separa a cavidade timpânica do ouvido externo é a membrana timpânica, ou também conhecida como tímpano, tá? Algumas literaturas afirmam que a membrana timpânica faz parte do ouvido médio e outras afirmam, né, que faz parte ali do ouvido externo. Independente disso, é importante que a gente saiba que essa membrana é a transição, né, do ouvido externo em direção ao ouvido médio. É nesse ouvido médio que a gente consegue encontrar aqueles três ossículos, aqueles três famosos ossículos, que seria martelo, bigorna e estribo, tá bem? E aí, quando o paciente tiver uma otite interna, é muito provável que ele tenha ali o que a gente chama de síndrome vestibular, onde tem envolvimento neurológico e o paciente passa a ter alterações no seu equilíbrio, tá? O porquê disso? Porque dentro do ouvido interno, está localizado ali os canais semicirculares, a cóclea e também o nervo acústico, tá? Algumas literaturas trazem como nervo acústico, mas atualmente a gente usa mais o termo nervo vestíbulo coclear, tá? O nervo vestíbulo coclear é o oitavo par de nervo craniano, tá? Do montante de 12 nervos que vocês conhecem aí que existe, tá certo? Então, como tem envolvimento aí neurológico, aí o paciente passa a ter essa sintomatologia mais neurológica mesmo. Então, para uma das turmas, eu até comentei, né, que quando o paciente ele tem uma síndrome vestibular, ele pode fazer o que a gente chama de head tilt, que ele fica com a cabeça um pouquinho virada ou para o lado esquerdo ou para o lado direito, tá bem? Só vou escrever para vocês aqui a alteração, tá? Chama-se head tilt. Então, head de cabeça mesmo, do inglês, tá? Então, não esquecer que esse head tilt aí, na verdade, é um sinal clínico, tá? É um sinal clínico que pode ter envolvimento aí com uma possível otite interna, tá? Então, head tilt, ok? Então, vamos evoluir um pouquinho, né? Aí, aos pouquinhos, a gente faz mais alguns comentários, e até aproveitando nessa questão da síndrome vestibular, eu gostaria que vocês soubessem, é mais curiosidade mesmo, né? Não tem foco cirúrgico isso.
Mas a partir do momento que o paciente tem uma síndrome vestibular, essa síndrome vestibular ela pode ter um envolvimento periférico ou um envolvimento central. Se tiver um envolvimento periférico, tem toda a correlação com a otite interna. Então, essa condição de alteração no nervo vestíbulo-coclear, talvez alguma alteração na cóclea ou nos canais semicirculares. Se for uma síndrome vestibular que tem envolvimento central, aí tem correlação com o tronco encefálico e tem correlação com o cerebelo. Tá? Então, é mais centralizado, não é tão periférico como é o caso ali da otite interna. Ok? Do ponto de vista anatômico, é importante que a gente conheça e saiba que o ouvido ele é dividido em 3 porções. Tem-se o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. O ouvido externo, ele é formado pelo pavilhão auricular, a gente pode chamar de orelha também, né? Lembramos que o tamanho da orelha, ela varia de acordo com a raça. Então, tem raças que têm a orelha mais desenvolvida e raças que não têm tanto assim, tá bem? Além do pavilhão auricular, esse indivíduo ele vai ter o canal auditivo, né, que é o canal auditivo ou conduto auditivo externo, são sinônimos, ok? E é nesse canal ou conduto auditivo que a gente vai acabar visualizando o canal vertical e o canal horizontal. Daqui a pouquinho vem a imagem para vocês e vai ficar mais fácil vocês reconhecerem, tá bem? E aí o que vai separar o ouvido externo do ouvido médio é o tímpano ou membrana timpânica. Passando pelo tímpano ou membrana timpânica, que seriam os sinônimos também, a gente cai dentro do ouvido médio, né, que vai ser a cavidade timpânica. E é na cavidade timpânica que a gente acaba encontrando o martelo, a bigorna e o estribo, e é nesse local que ocorre uma conexão da faringe através da tuba auditiva. Então, dentro da cavidade timpânica, existe um orifício chamado de tuba auditiva, que vai acabar entrando em contato direto com a faringe. Talvez um exemplo clássico aí que a gente pode fornecer para vocês, para entenderem essa correlação de faringe com o ouvido, é aquela condição quando a gente, por exemplo, vai subir ou vai descer a serra, aonde a pressão externa ela é muito grande e acaba gerando realmente uma pressão muito grande no ouvido. E o teu ouvido tampa, né? Grosseiramente falando, o teu ouvido acaba tampando. Tá? Como que a gente consegue destampar esse ouvido? A gente simplesmente tem o hábito de bocejar e quando a gente acaba bocejando, automaticamente a pressão externa que estava maior do que a interna, a gente acaba invertendo, né? A gente faz com que a pressão interna fique maior do que a externa e aí acaba abrindo o ouvido, digamos assim. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tenham, então procurem anotar. Daqui a pouquinho a gente vai abrir o chat e aí a gente faz as devidas discussões, tá bem? Para quase finalizar essa parte anatômica, falando um pouquinho sobre o ouvido interno, falamos a vocês que é no ouvido interno que estão localizados os canais semicirculares, a cóclea e o nervo acústico. É esse nervo acústico que a gente chama atualmente de nervo vestíbulo coclear, que é o 8º par de nervo craniano. Beleza? Olha que bacana essa imagem aí. Então, a gente consegue observar basicamente o pavilhão auricular, que pertence ao ouvido externo. O que eu gostaria que vocês gravassem de nomes aí que são importantes do ponto de vista cirúrgico, tá? Então, é importante que a gente conheça o ápice, que é a pontinha da orelha, ou a gente chama essa pontinha da orelha também de pina. Não sei se alguém já ouviu falar dessa palavrinha aí, mas falar ápice ou pina é a mesma coisa, pontinha da orelha, tá? A gente vai descer um pouquinho aqui, ó, para falar sobre essa porção, que é chamado de tragus. Então, é uma referência anatômica importante para a gente fazer a ressecção lateral do ouvido. Daqui a pouquinho vem para nós essa informação. Além desse tragus, a gente percebe que nessa porção vai ter a incisura pré-trágica e aqui nós vamos ter a incisura intertrágica, tá? Tem outras porções aí que vocês conseguem observar, né? Borda medial, anti-hélix, hélice, incisivo, lateral e por aí vai, mas elas não têm muita importância cirúrgica, né? É claro que é importante a gente conhecer toda a anatomia do local, mas o que eu colocaria para vocês de importante é o ápice, o tragus, a incisura pré-trágica e a incisura intertrágica, tá? A gente não vai ter um slide para mostrar a questão vascular, mas saibam, vou até pegar de vermelho aqui, ó, mas saibam que os vasos sanguíneos, né, que irrigam essa orelha aqui, eles acabam correndo nesse sentido, tá? No sentido realmente longitudinal aí da orelha.
A importância disso depois vai ser na confecção da sutura do hematoma, tá? Então, a gente não consegue encontrar vasos sanguíneos, por exemplo, nessa direção. Eles não ficam transversais, né, ao pavilhão auditivo. Eles ficam realmente no sentido aí longitudinal. Tá certo? Ok. Essa próxima imagem, além de mostrar para nós de novo a pina, que vocês já conhecem, o tragus, as incisuras, aqui a gente consegue observar por completo o canal auditivo, ou também chamado de conduto auditivo. Então, essa porção aqui, ó, que eu vou rabiscar por primeiro, ela faz parte do canal ou conduto auditivo, mas a gente chama ela de canal vertical. Como tem um canal vertical, opa, já vai sumir ali para nós aí. Como tem um canal vertical, a gente consegue observar também um canal quase horizontal. A gente acaba chamando realmente de canal horizontal. Então, o conduto ou canal auditivo, ele é formado por essa porção vertical e essa porção horizontal. Ambas fazem parte aí do ouvido externo. Bem nessa transição aqui, a gente visualiza uma cartilagem chamada de cartilagem anular. Tá? É da forma que eu estou falando aí para vocês. A-N-U-L-A-R, cartilagem anular, que é basicamente a transição do canal vertical em direção ao canal horizontal. Gostaria que vocês prestassem muita atenção que exatamente nesse cotovelinho, né, que seria a cartilagem anular, passa um nervo muito importante aqui. Que nervo é esse? É o nervo facial, tá bem? A gente conversou com vocês ali sobre o nervo vestíbulo coclear, mas ele está lá dentro do ouvido interno. O nervo que eu estou relatando para vocês, ele passa exatamente aqui nessa curvinha, que é o nervo facial. Se eventualmente a gente for fazer uma cirurgia de retirada desse canal conduto auditivo e fizer lesão, a gente lesionar aqui esse nervo facial, o paciente ele passa a ter pitose palpebral e pitose labial. O que é uma pitose? Realmente vai começar a cair a pálpebra e a boca também, os lábios começam a cair, tá? Por conta da lesão desse nervo facial. E isso é unilateral, né? Então, se você lesionou do lado esquerdo, né, aqui, por exemplo, automaticamente vai ter pitose palpebral e pitose labial do lado esquerdo. E aí vice-versa. Se lesionar do lado direito, automaticamente pitose palpebral do lado direito e pitose labial também do lado direito. Tá certo? Aqui a gente consegue observar a transição, né? Falei para vocês que a transição do ouvido externo para o médio é a membrana timpânica, ou tímpano, que é a mesma coisa. Aqui está mais visível para vocês, ó. Aqui em cima, ó, membrana timpânica, isso aqui é o canal horizontal, né? Aqui para cima teria o canal vertical. A gente só ampliou essa imagem aqui, ó, e deu origem a essa imagem aqui. Beleza? Então, nós temos aqui a membrana timpânica, ou também chamado de tímpano, e todo esse local aqui, ó, é chamado de cavidade timpânica. E bem na porção dorsal da cavidade timpânica, já está exposto, estou quase passando por cima deles ali, a gente consegue encontrar os três ossículos, né? Os famosos ossículos aí, martelo, bigorna e o estribo. E lembro que dentro do ouvido médio existe a tuba auditiva, é ela que conecta ali esse ouvido em direção ali à faringe, aquela condição ali que se eventualmente tampar o ouvido, a gente consegue simplesmente bocejando, a gente consegue destampar o ouvido porque a pressão interna para externa ela vai ficar maior baseado nessa conduta. Tranquilo? E aí, para praticamente finalizar a parte anatômica, nessa porção aqui, ó, a gente encontra os canais ou ductos semicirculares, e aqui dentro também existe a cóclea e o nervo vestíbulo coclear. Então, é nessa porção aqui que existe o ouvido interno. Então, aqui é o ouvido interno, aqui tudo é ouvido médio, tá? E essa porção aqui é inerente incluindo a orelha, né? E toda essa porção aqui é inerente ao ouvido externo. Tranquilo? Acho que ficou facinho aí da gente compreender, tá? Fato é que as principais cirurgias elas são mais relacionadas ali ao ouvido externo quando comparado ao ouvido médio ou até ao ouvido interno.
Não existe uma cirurgia específica que você faça no ouvido interno ou até mesmo ouvido médio. Tem mais envolvimento ali o ouvido externo. Beleza? Ó, aqui a gente tem um aumento, né, mais uma vez, da cavidade timpânica, só para mostrar para vocês aqui os ciclos, né? Martelo, bigórnia e estribo. Chamo-se dessa forma pelo formato, né? Lembra um martelo, lembra um estribo e lembra uma bigórnia, tá? Ó, nervo facial, né? Ele apareceu aqui de novo, mas não esquecer que, na verdade, ele passou aqui por trás, né? Ele passou aqui por trás e aí foi em direção a esse local que vocês estão observando, quase dentro aí da cavidade timpânica, tá? Então, por favor, não confunda o nervo facial com o nervo vestíbulo coclear. O nervo facial é aquele nervo que vai passar ali na cartilagem anular, né? E é o sétimo par de nervo craniano, eu não havia falado para vocês, né? O nervo facial é o sétimo par de nervo craniano, em contrapartida, o nervo vestíbulo coclear, que está dentro lá do ouvido interno, ele é o oitavo par de nervo craniano. Aí sim, falando um pouquinho com você sobre a primeira cirurgia, chamada conchectomia. Então, conchectomia, por ser uma ectomia, ó, aqui, ó. Então, por ser uma ectomia, significa retirada, né? Exérese. E aí, conche é o prefixo que a gente utiliza para se referir ao pavilhão auricular. Então, a conchectomia, ela pode ser uma remoção total ou parcial do pavilhão auricular. De maneira estética, o que que a gente sabe? A gente sabe que isso aqui está proibido. Então, a gente não pode fazer corte de orelha lá para um pitbull, por exemplo, porque o nosso Conselho Regional de Medicina Veterinária ele não permite que tal feito seja realizado. A gente pode fazer isso somente de forma terapêutica, tá? E quando que vai ser isso? Feridas e lesões irreversíveis e lacerações e necrose do pavilhão auricular. Então, uma condição que a gente não consiga reconstituir, reconstruir o pavilhão auricular, o pavilhão auditivo, aí tem orientação e indicação para fazer a conchectomia, tá? Eu trouxe aqui um exemplo a vocês, tem um vídeo aí na sequência, mas consegue entender, ó, o focinho do cachorro, né, a cabeça dele, aqui é o pavilhão auditivo, e olhem essa região. Então, essa região está cheio de miíase. Tá? Nesse vídeo aqui vai ficar bem claro aí para vocês. Não se assustem, né, mas realmente é meio assustador aí. Tá? Ó, a gente consegue ver uma grande quantidade aí de larvas, muita larva, e a gente percebe que o pavilhão auricular ele está bem comprometido. Então, nesse caso, é fato que não tem vínculo estético, tem vínculo terapêutico. É um caso bem antigo que foi atendido na clínica veterinária escola, onde inicialmente a gente tratou, né, essa lesão, essa ferida, tirou todas as larvas, aí começou a vir um tecido de granulação e aí posteriormente foi feito ali a conchectomia que eu relatei a vocês, tá bom? Sobre a conchectomia, sinceramente, eu não tenho muito mais a falar, tá? Só vou voltar num slide aqui, só para vocês entenderem. O que é uma conchectomia? Não existe uma técnica cirúrgica exata, tá? Mas, por exemplo, imagine vocês que tem uma lesão aqui na pontinha dessa orelha. Então, a gente pode vir aqui simplesmente com o bisturi, faz aqui o corte, né? Essa porção aqui, ela será eliminada, será tirada, tá bem? E essa porção que sobrar, simplesmente entendam que vai ter pele, cartilagem e pele, né? Nosso objetivo é juntar os bordos de pele. A cartilagem vai ficar para dentro e a pele junta com a pele. É uma cirurgia super simples. Procurem, se vocês conseguirem, trabalhar com caneta dermográfica, né? Exatamente como eu estou representando aqui. Então, vem com uma canetinha dermográfica, ó, eu vou fazer a incisão nesse ponto. Vai lá, faz a incisão com bisturi, e aí vai sobrar pele, cartilagem, pele que eu relatei a vocês, e aí vai fazer pontinho isolado simples, juntando os bordos da pele. Então, não há uma regra. Ah, professor, se eventualmente eu precisar fazer um corte aqui para baixo, pode fazer? Pode. Então, realmente você avalia e define o local ali do corte. Então, essa cirurgia chama-se conchectomia. Pode ser realizada somente de maneira terapêutica, não de forma estética, tá bem?
Evoluímos um pouquinho para falar sobre a ressecção lateral do canal auditivo. Então, por se tratar de uma ressecção, quando comparada a uma ablação, a ressecção é uma retirada parcial. Tá? Se fosse uma ablação, a gente tira 100%, tira totalmente a estrutura que está envolvida. Então, nesse caso, é uma ressecção lateral do canal auditivo. Por se tratar de uma ressecção lateral, o que está envolvido aqui? Está envolvido o canal vertical do canal auditivo. Então, não esqueçam que o canal ou conduto auditivo, ele é formado pelo canal vertical e o canal horizontal. Quando a gente faz uma ressecção lateral, eu estou tirando um segmento, tá, do canal vertical. Se é só um segmento, por isso a palavrinha ali, ressecção. Indicações para isso, ou por que fazer uma ressecção lateral? Aumenta a drenagem, acaba melhorando a ventilação do canal auditivo, facilita a colocação de agentes tópicos no canal horizontal, e a orientação para isso é quando tem uma hiperplasia mínima do epitélio do canal auditivo, tá? Então, imagine vocês que vocês têm um paciente que tem uma otite média ou otite interna, vocês estão tentando tratar, né, faz algum tempo já, só que é difícil a ventilação no local, é difícil a drenagem no local. E aí, como manobra cirúrgica, para tentar auxiliar, né, essa drenagem, essa ventilação, a gente pode pensar em fazer a ressecção lateral do ouvido, tá? Percebam ali que a indicação é quando tem uma hiperplasia mínima do epitélio do canal auditivo. Se tiver muita hiperplasia, esse excesso de hiperplasia gera uma estenose do canal auditivo e aí a orientação realmente é fazer uma ablação. Tira por completo o canal auditivo e não tira ele parcial, como é o caso aí da ressecção, tá bem? Nessa próxima imagem, já é basicamente a cirurgia finalizada. Talvez seja um pouquinho difícil que vocês entendam, mas vamos lá. Então, aqui está representado para vocês o canal vertical e aqui o canal horizontal. E aqui da mesma forma, o vertical e horizontal. Na ressecção lateral do ouvido, qual o canal que a gente está trabalhando? Somente o canal vertical. É só aqui que a gente está mexendo, tá? Para quem conseguiu entender a imagem, esse pedacinho aqui, ó, é um flapzinho. Esse flapzinho, ele estava aqui em cima, na verdade. Então, isso aqui era totalmente fechado, era um tubo, né, totalmente fechado. E aí, cirurgicamente falando, então foi feito aqui uma ressecção, foi feita uma incisão, e a porção que estava aqui em cima, ela foi rebatida para baixo. Então, isso aqui é basicamente a cirurgia já finalizada. A gente vai mostrar para vocês agora um passo a passo, tá? Só vamos trocar aqui. Aí, ó. Então, olha que bacana essa imagem, né? A gente sempre comenta que dentro da cirurgia a gente tem que ter basicamente uma visão de raio-x, né? Então você tem que olhar para o paciente, por mais que a gente não consiga visualizar o canal auditivo como um todo, o canal vertical e o canal horizontal, a gente tem que saber onde que está a localização dessas porções, né? Como é o caso aqui. Então a gente sabe, aqui é tudo pele, né? Não esquecer que tudo aqui em cima tem pele, mas do ponto de vista anatômico, você sabe que tem o canal vertical aqui, o canal horizontal, que vai desembocar dentro da cavidade timpânica, né? E aí, de novo, horizontal e vertical. O que a cirurgia afirma para nós? Ela afirma que a gente tem que fazer uma incisão de pele, tá? Uma incisão de pele nessa incisura que se encontra antes do tragus e nessa incisura que se encontra atrás do tragus. Incisão de pele, tá? Incisou ali, incisa para cá também, tá? Então, finalizada essa incisão, toda essa pele aqui, ó, de novo aqui, né? Então, toda essa pele ela vai ser rebatida para cima, como essa imagem mostra. Então, isso aqui é pele, e essa pele se encontrava onde? Essa pele estava aqui, ó. Ela estava nesse local aqui. Então, a gente incisou aqui, incisou aqui, incisou aqui, dissecou e simplesmente rebateu em sentido dorsal essa pele. Finalizada essa manobra, vai ser possível visualizar quem? O canal vertical, que é o nosso objetivo cirúrgico, né? Então, esse canal vertical, ele não será retirado totalmente. Lembra que é uma ressecção, então é uma retirada parcial, tá? Vamos evoluir para ver se vocês compreendem, ó.
Aqui em cima nós temos aquela pele. Agora, com uma tesoura, você vem exatamente na incisura que está atrás do tragus, com essa tesoura, né, faz um corte até encontrar basicamente o início do canal horizontal. Espera aí que deu errado. Aí. Então, incisamos aqui, cortamos, né, com a tesoura e cortamos aqui também. Quando a gente fizer esse corte, tanto essa pele como a cartilagem que está aqui embaixo, ela vai ser rebatida aqui para baixo. Tá? Então, rebateu, né? Então, isso aqui, ó, tudo isso aqui é uma porção do canal vertical que se encontrava aqui em cima. Lembra que foi feito o recorte com a tesoura? Então, a gente recortou com a tesoura aqui, recortou com a tesoura aqui, e esse flapzinho foi rebatido aqui para baixo. Tá certo? Lembro daquela incisão de pele? Eu até não comentei com vocês, mas a gente já fala. Ó. Quando a gente fizer essa incisão de pele aqui, ó, é importante que essa distância aqui, ó, eu vou chamar essa distância de x, tá? E essa distância aqui, ó, eu vou chamar ela de x sobre 2. É uma referência que a gente tem. Então, o comprimento desse pedacinho aqui é x sobre 2, ou seja, é a metade do comprimento aqui do canal vertical. Compreenderam? Se eventualmente não compreender, né, marca aí o questionamento, a gente discute depois ali via chat, tá? Então, por que a gente fez dessa forma, né? Por que foi feito ali aquela questão de metade da pele, né, para baixo e aí o total para cima? Por conta disso, ó. Quando a gente rebater essa cartilagem, tudo isso aqui, ó, toda essa lateral aqui, lembrar que ela estava aqui em cima. E tudo isso aqui valia X, correto? E essa incisão aqui para baixo, ela vale x sobre 2. Então, ela vale metade do comprimento ali do canal vertical. Então, simplesmente a gente vai cortar a metade. Então, tudo isso aqui, ó, a gente vai descartar, né? Então, vai sair fora. E aí, como a incisão de pele ela tem metade do comprimento, essa cartilagem que sobrou, ela encaixa perfeitamente aqui no local, tá? Essa abertura que vocês estão observando aqui, essa abertura aqui é a abertura do canal horizontal. Por que a gente não vai fazer uma incisão retinho aqui? Porque o conteúdo que vai sair do ouvido aqui, se eu fizer retinho, ele vai cair em cima da pele. Então, é um conteúdo inflamatório e tal, e pode acabar alisando, ou melhor, pode acabar ocasionando danos ali à pele. Então, simplesmente você coloca essa cartilagem no local, tá? Aqui acho que está bem explicadinho também na imagem, ó. Então, metade da cartilagem vertical está para baixo, porque quando cair algum conteúdo do canal horizontal, ele literalmente vai escorregar aqui pela cartilagem e vai drenar para o meio externo, não agredindo a pele. Beleza? Não é uma cirurgia frequente, a gente não faz com muita frequência isso, e só faria naquelas condições, quando tiver uma hiperplasia epitelial mínima, aonde a gente deseje melhorar a ventilação do ouvido e deseje também, talvez, facilitar a aplicação de uma medicação, facilitar a drenagem e por aí vai, tá? Esteticamente falando, ela não fica bonita, não. Aí, só para finalizar isso aqui, ó, então, entender que isso aqui é pele, isso aqui é cartilagem. Aí, simplesmente, a gente junta essa pele com essa cartilagem com um pontinho isolado simples. Tá? Enche de pontinho isolado simples, né, por todo ao redor aqui, né, e vai ficar com aquele aspecto da primeira imagem que eu mostrei para vocês. Essa imagem aqui, ó. Ó, percebam, ó, cheio de isoladinho simples, juntando a cartilagem com a pele. Tá? Por todo o redor aqui. Repito, não fica estético. Não fica estético. Falar um pouquinho com vocês sobre agora a ablação no canal vertical. Então, por ser uma ablação, ela é diferente de uma ressecção. Então, se fosse uma ressecção, ela é parcial, né, como eu comentei com vocês. E a ablação, todo o canal vertical ele vai ser retirado. Vocês perceberam que no caso anterior, a gente fez um recorte da cartilagem e tirou parcialmente. Aqui toda a cartilagem do canal vertical será
eliminado. Indicações para isso, canal vertical doente, seja lá por conta de uma hiperplasia epitelial grave que cause estenose, e que tem envolvimento também, talvez, do canal horizontal, tá? Só que daí, se tiver envolvimento do canal horizontal, aí não é uma ablação do canal vertical somente, aí passa a ser uma ablação total do ouvido. Vocês conseguem entender a diferença? Essa cirurgia que eu estou comentando com vocês, o canal vertical está doente e o canal horizontal está normal. Então, se isso acontecer, tiro só o canal vertical. Se o canal vertical e o horizontal estiverem doentes, aí automaticamente a gente vai fazer realmente uma ablação total do ouvido, que é a próxima cirurgia que eu discuto com vocês, tá? Outra indicação, neoplasia ou otite externa crônica. A gente não consegue fazer o devido tratamento, aí teria indicação para fazer este procedimento também, tá? Sinceramente, eu acho essa cirurgia um pouquinho mais tranquila, mais fácil do que o caso anterior, porém, grande cuidado com o nervo facial. Cuidem com o nervo facial, tá? De maneira comparativa. Então, preste bem atenção no que eu vou comentar com vocês. Quando foi feita lá a ressecção lateral, a gente fez uma incisão de pele aqui, fez uma incisão de pele aqui, na verdade até além, né? Lembro que ela foi um pouquinho mais além, ela foi até aqui embaixo, ou seja, metade do comprimento ali. Isso aqui é só pele e aí rebateu para cima. Para iniciar a cirurgia da ablação, a gente vai fazer uma incisão em T. Então, você faz uma incisão na pele aqui